Shabbat Shalom לכולכם. ברוך אתה אדוני, העולם שהכל יהיה בדברו. Começamos o ciclo da leitura anual da Torá nas sinagogas, lembrando que na terra de Israel, na época do Talmud, completava-se a leitura da Torá em 3 anos. Ou seja, tinha outra divisão de parashiot para a leitura da Torá. De qualquer forma, essa tradição que veio da Babilônia, da diáspora que nós temos, da leitura da Torá no ciclo de 1 ano, ela acaba sendo mais completa em um sentido. No sentido de que você tem como dividir aqueles trechos da Torá que são literais e aqueles que não são. No caso, nós temos 2 parashiot na Torá. As 2 primeiras, elas não são literais. Embora haja rabinos e outros que queiram acreditar em todo o relato como literal, como se realmente houvesse uma criação do homem diretamente do barro, ou da mulher, da própria costela dele, e também da questão do Parashat Noah. Parashat Noah também tem coisas literais ali, mas ali já começa o literal, mas ainda não é totalmente literal. Quanto a Parashat Bereshit, que é o que nós estamos tratando agora, nós sabemos que ela é simplesmente um resumo da história de toda a humanidade. E os primeiros capítulos, apesar de que os capítulos não são divisão nossa, é muito importante saber isso. Os capítulos foram divisão feita pela Igreja Católica. Nossa divisão era simplesmente de parashiot. Então, qual a prova que nós podemos trazer de que Parashat Bereshit não é literal? Simples. Nós começamos aqui Parashat Bereshit e dizemos, lembrando que existem pausas no hebraico, que essas pausas são muito importantes para a compreensão do texto. Eu vejo às vezes muitos rabinos lendo sem as pausas de forma correta. E eu quero aproveitar então e lembrar para esses rabinos que os termim, que nós fazemos cantilação na sinagoga, são exatamente para que nós aprendamos a ler com pausas. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz ve haaretz hayta tohu vavohu ve choshech al pnei tehom ve ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Vayar Elohim et haor kitov. Vayavdel Elohim ben haor u ben hachoshech. Vayikra Elohim laor yom, velachoshech qara laila. Vayehi erev, vayehi boker yom echad. Aqui nós temos uma coisa interessante. Foi anoitecer e foi amanhecer do dia 1, do dia 1º. Só que, quando nós vamos lá para frente, lá no Pasuk Yud Dalet 14, nós vemos o seguinte: Vayomer Elohim, e disse Deus, Yehi meorot beqia hashamayim, hajam luzeiros no firmamento dos céus, lehavdil, para separação, para separar, ben hayom u ben halayla, vehayu leotot lemoadim, e serão para sinais e para épocas, uleyamim, e para dias, veshanim.
Ou seja, como nós podemos contar o primeiro, o segundo e o terceiro dia se não tínhamos as ferramentas para a marcação de dias, de semanas, de anos, de épocas? Então, aqui está a comprovação de que nada disso é literal, e todo o relato que vem, ele vem para nos mostrar a divisão da história da humanidade em 6 milênios, sendo que o 7º seria o Shabat. E é possível ver nos escritos de Rabbi Moshe ben Nachman que ele se refere a isso. É muito importante que uma pessoa tenha acesso e possa ler lá, porque ele dá uma boa elucidação de tudo o que acontece nessa parashá. Então nós temos aqui Adam Arishon, em primeiro lugar, né, que em um lugar ele é uma coisa, em outro lugar, aparentemente, ele era hermafrodita, e simplesmente a mulher foi separada dele. Mas, na verdade, o sentido não é literal. Nós simplesmente temos aqui aquela questão do povo de Israel. Quando chega o dia em que o sol é criado, é exatamente o milênio, o princípio do milênio em que o Império Romano se levanta. O símbolo é o sol, eles inclusive adoravam o sol. O dia domingo era o dia semanal do sol. O dia 25 de dezembro era o dia anual do sol. O sol para eles era uma deidade muito importante, e por isso eles são representados pelo sol e também pela cor vermelha, que é a cor de Edom, de Esaú. E Yaakov Abino e o povo de Israel em si são representados pela lua, e por isso o luzeiro, diz o Midrash, se tornou menor, exatamente quando começa toda a aflição nas mãos dos romanos, e essa aflição se prorroga até o 6º dia, quando o povo de Israel é levado para todos os cantos do mundo e passam por aflições, sofrimentos, perseguições, mortandade, inquisição, cruzados e etc. E nesse ponto, nós vemos que o Ocidente, que é o fruto de toda a cultura de Edom, que é o fruto daquilo que era Roma antigamente, o povo de Israel, nesse sofrimento todo, chega no momento em que a Pesikta de Rabbi Ishmael diz que no 6º dia, pela manhã, quando o homem é criado, e primeira hora ele abre os olhos, depois ele faz outro movimento, faz outro movimento, faz outro movimento, até se colocar de pé. Quando ele se coloca de pé, é meio-dia. Esse meio-dia é o meio-dia do 6º dia, ou seja, seria o meio-dia do 6º milênio. O Gaon de Vilna, de abençoada memória, ele se refere a esses milênios como uma possível divisão de horários, e ele termina dizendo, pela marcação dele, ele não marcou exatamente, mas a gente percebe onde ele queria chegar, que o ano 1750 seria mais ou menos o nascer do 6º dia. Então, fazendo uma contagem, conforme a contagem que ele fez para chegar a essa conclusão, nós chegamos ao ano 1948, que é o ano em que o povo de Israel não somente já estava bem retornado à terra de Israel, senão que chegou a determinar a independência do Estado. Ou seja, esse tipo de coisa já está em referência na própria Torá, no Parashat Bereshit, e nós temos muitos escritos sobre esse assunto. Nós temos escritos do Maharal nos livros sobre Midrashim, sobre trechos do Talmud,
que se referem a esse assunto, principalmente no livro Nesach Israel, e também nos escritos do Gaon de Vilna, especialmente no livro Ol HaTor. É muito importante esse livro, apesar de que a maioria das pessoas acham que não é 100% original e também não está totalmente completo, porque aparentemente foram transformadas algumas páginas, alguns trechos, mas diz-se que na comunidade de Hebron, os discípulos do Baal HaTanya, do fundador do movimento Chabad, também chegou a se pronunciar sobre o assunto e também escreveu algo parecido. Então é muito interessante que, apesar das diferenças entre eles, nesse ponto tinham muito em comum, inclusive tanto um como o outro enviou seus discípulos para a terra de Israel. Nessa época nossa agora tão conturbada, é muito importante que nós estejamos sempre orando pelo povo de Israel, na terra de Israel, e pela própria terra de Israel, porque estamos todos ali em perigo, mas, como já disseram os sábios, Besion e Epeletá, os judeus têm que se preocupar mais em não estar fora da terra de Israel, porque é em Sion que haverá libertação. Lá haverá refúgio. Para quem está fora da terra de Israel, sempre estará mais perigoso. Na sequência do Parashat Bereshit, a gente percebe cada geração ali são gerações na humanidade, as revoluções, Revolução Francesa, tudo está perceptível ali. Infelizmente, o assunto é muito grande, muito complexo. Levaria mais de um ano, talvez, para abordar tudo. E eu prefiro, como eu já disse para várias pessoas, nunca abordar nada sobre o Parashat Bereshit diante de pessoas ou em vídeo, porque é muito profundo. E eu evito falar de coisas desse tipo. Hoje eu decidi me pronunciar e espero que alcance a todos e que seja proveitoso. Então, desejo a todos Shabbat Shalom Umevorach, e que todos tenham harmonia e paz em suas famílias.